Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Viva Leve Cast. Esse podcast que traz convidados e convidadas extraordinários com o objetivo de te inspirar e de te mostrar uma outra perspectiva de querer viver uma vida leve. Hoje eu tô aqui com uma convidada que é conterrânea. Acabei de conhecer ela, mas já tinha ouvido falar da história dela. Estou com Marta Guimarães. Acertei? Isso. Pronto. Então, Marta, te apresenta assim brevemente pra gente começar nosso papo. Olha, eu sou a Marta Guimarães maranhense, né? Vim para São Paulo há mais de 20 anos, né? E construí uma carreira aqui na área da beleza. Eu sou especialista em mega hair, Uhum. né? Então, graças a Deus, eu construí uma imagem, um nome em cima do que eu faço hoje, através de muita dedicação e muito amor, que eu acho que é Sim. tudo isso transforma, né? E acho que paciência também, Marta. Total, Muita paciência. totalmente. Agora, Marta, me corrija se eu estiver falando uma mentira. Que vai ser uma mentira. Você nasceu em berço de ouro esplêndido, teve tudo do bom e do melhor. Veio de uma vida extremamente farta, com tudo muito fácil, cheio de oportunidades. Não, nenhum momento da minha vida foi fácil. Não nasci em berço de ouro, mas acho que eu nasci numa família que entre pai e mãe tinha uma sabedoria que dinheiro não compra. Sim. A Marta estava me contando, gente, antes da gente entrar aqui ao vivo, batendo papo com ela, conhecendo mais sobre a história dela. A Marta veio de uma família humilde, posso dizer assim? Super humilde. Super humilde. Aonde você falou que teve que vir para cá, para São Paulo, para trabalhar. Eu quero que você já me conte as condições em que você precisou fazer isso, para que a tua família não passasse fome. Porque lá ela me contou que ganhava por mês R$ 70, Sim, né? Isso há mais ou menos o quê? 20 anos atrás? 20. É um pouquinho mais de 20 anos. Mas gente, mesmo naquela época, R$ 70 era pouco dinheiro, né? O salário mínimo deveria ser quanto? Olha, de verdade eu nem lembro, assim. Nem Então, lembra, eu acho né? que tem coisas na vida da gente que a gente Aham, meio que lembra sim, de alguns detalhes, né? Eu não sei por qual motivo, tem coisas que a gente não consegue lembrar. sim. Mas a gente gosta de Mas jogar não no era Google, a muito. gente descobre. É, Mas com certeza não era o valor do salário mínimo, que eu lembro que em torno de R$ 90 era na década de 90, é, o salário mínimo. exatamente. E assim, pra quem nunca tinha nada, parecia que era muito, né? E eu vim para São Paulo, gente, porque na verdade eu nunca sonhei estar em São Paulo, né? Porque para mim era algo muito distante. Eu acho que a maioria das pessoas que moram em cidades muito distantes de São Paulo e outros estados não se imaginavam numa cidade tão grande. Então, eu vim para cá, na verdade, como algo que era a minha única opção. Por quê? Eu tinha um filho, tenho um filho, né? Meu filho era muito pequeno na época. Então, quando meu filho nasceu, eu simplesmente, o pai dele não quis assumir a responsabilidade, como a maioria faz ainda hoje, né? Só que ele esqueceu que meu filho tinha uma mãe e que eu ia fazer de tudo por ele. E foi isso que eu fiz. E quando a gente fala de tudo, é de tudo mesmo, tá? Inclusive, ter que deixar o meu filho viver longe dele para poder dar uma vida melhor para ele, um estudo digno, uma alimentação digna. Então, eu vim por causa dele. É engraçado tá falando isso sobre fazer de tudo. É, querendo ou não, você fez de tudo por ele, mas também por você. Sim. E pelos aqueles que você ama, né? Eu tô eu costumo dizer temporadas, né? Eu fico vindo aqui geralmente de 2 em 2 meses para São Paulo para trabalhar, para gravar podcast, para trabalhar nessa missão que eu acredito que Deus me deu de ajudar mulheres a se tornarem rainhas da sua própria vida, a sentarem no trono aqui pertence, a que elas pertencem. E, e nessas vindas para São Paulo, essa vez essa tá sendo a vez mais longa, né? Vai ser um total de 10 dias. Então, eu tô aqui, hoje é uma quarta-feira, eu volto para chego em casa só terça-feira da semana que vem. Então, tem aí ainda, o quê? 7 dias? Uma semana Já, praticamente? exatamente. Quarta, Já quinta, é sexta, quatro. sábado, domingo, segunda, terça. 6 dias ainda. E ontem foi aniversário da minha mais nova, Nossa. de 3 aninhos. E todos os dias eu ligo para elas de manhã e de noite. Alguns dias acaba não dando um horário ou outro, mas ligo na hora que eu posso, a gente se vê, né? Que há 20 anos atrás não tinha isso, Não. não tinha.
E a gente liga pra se ver, e aí a mais nova pergunta: onde você tá? E, gente, dói. Dói muito. Eu quero que você retome comigo lá pra esse passado, pra essa dor, porque eu tava até hoje compartilhando nas minhas redes sociais e num podcast ontem que eu fui convidada, gravei, eu até falei sobre a mulher que eu espero que as minhas filhas tenham como referência a mãe delas, né? No Sim. sentido de eu tô aqui, talvez se fosse meu marido que estivesse, eu lá com elas, assim como acontece às vezes dele viajar, dele em busca dos sonhos dele, ele é atirador esportivo, além da profissão que ele exerce. E ele vai para campeonatos, viaja e tudo mais, eu seguro a peteca, ele vai, enfim, a gente vai fazendo, né, essa colaboração. E eu sempre penso que quem é a referência que eu quero que as minhas filhas tenham na vida como mulher, né? Eu tenho meu papel dentro de casa, enfim, eu busco, na medida que eu posso, ser uma mãe presente e tudo mais, mas eu tô aqui também construindo o meu, e querendo ou não, também buscando um futuro promissor para elas. E eu falei nos meus stories assim, gente, eu tô sentindo dor. Ontem meu coração tava do tamanho de um grão de ervilha, sabe? Apertadinho, assim, que chega a dar um nó na garganta, que a lágrima vinha aqui e eu Você engolia. se sente mal, né? Parece que você tá fazendo, tá errando, né? Tá errando, mas aí eu lembro conscientemente do porquê que eu tô fazendo Isso. isso, que é por mim, é por elas, né? Principalmente por elas, sim. E eu, eu tenho certeza que essa dor você sentiu várias vezes. Inúmeras vezes. Eu acho que até hoje a gente sente, né? Porque todo aniversário do meu filho, eu praticamente não estive. Acho que se eu tive com ele 3, 4 aniversários, 5 na vida dele foi muito, assim. Então eu sei o que é isso, né? Mas assim, a educação dele dependeu muito de mim, porque embora meus pais estivessem criando ele para mim, eles sempre deixaram bem claro que a decisão era sempre minha. Então, Bacana. assim, mesmo eu estando em São Paulo, Aham. eles lá. E tu sabe que antigamente não tinha, eu não sei na sua casa, mas na minha não Aham. tinha telefone em casa. Era um Sim. orelhão na esquina e você tinha que rezar para alguém conhecer seus pais, para chamar ele, falar, ó, Sim. daqui a 5 minutos eu ligo. Manda vir. E era assim, todos os dias eu ligava por orelhão, alguém atendia, ia chamar meu pai ou minha mãe, a gente conversava. E minha mãe passava tudo o que estava acontecendo, até quando a gente teve uma condição melhor aqui e a gente conseguiu comprar uma linha telefônica, que naquela época era comprada, Sim. para colocar em casa. Então eu ligava todos os dias, sempre falava com ele. Minha mãe, sempre que acontecia alguma coisa, ela sempre falava: quando a sua mãe ligar, eu vou falar com ela e ela vai conversar com você. Então, assim, mesmo o meu filho tendo sido criado pelos meus pais e eu aqui, parecia que eu nunca saí de perto dele, Sim. porque a gente sempre se falava. E quando ele veio morar comigo, com 17 anos, ele decidiu vir de vez, porque ele veio várias vezes, mas não se adaptava. Uhum. E aos 17 anos, ele falou: eu tive síndrome do pânico, e ele soube disso, e com 17 anos ele falou para os meus pais que ele viria cuidar de mim. Aí ele Lindo. veio. E aí ele sempre, assim, os primeiros dias foi difícil, porque você se ver mãe, de verdade, né? Na mesma casa com seu filho. E ao mesmo tempo que era difícil eu acreditar que eu estava com meu filho perto de mim, eu não sabia lidar com aquilo. Olha que coisa difícil. Sim. E às vezes eu morava sozinha, né? Então, o hábito de morar sozinha também te dá várias, sei lá, você fica cheia de Manias. manias, né? Acostumada a ficar calada, a Sim. ficar sozinha. E assim, no começo foi bem difícil, mas a gente foi se adequando. E aí eu fui percebendo que eu nunca deixei de ser mãe dele, porque eu me sentia culpada demais o tempo todo. Eu me sentia culpada por eu ter deixado ele lá. Eu achava que isso ia afetar muito a vida dele, porque ele já não tinha o pai Uhum. e a mãe também não estava perto dele. Sim. Mas assim, o meu pai e minha mãe deram a mesma educação que eles me deram, eles não mudaram em nada. Então, assim, foram rígidos, educaram da forma mais sábia que eles sabiam fazer, que foi o que eles fizeram com a gente. Então, eu decidi, eu acho que se eu tivesse que fazer de novo, eu faria, pro bem dele. Sim. E pro meu bem também, sabe? Porque eu também acabei amadurecendo muito, muito. E a gente fala que a gente faz por eles, mas a gente também aprende muito, porque ser mãe não é fácil, Não sabe? é. E te dá uma força que você não sabe que você tem. Então eu descobri uma mulher que eu não sabia que existia.
Eu me achava muito frágil. Mas depois que meu filho nasceu, eu olhei para ele e falei, gente, eu tenho uma pessoa que depende de mim. Eu não posso fraquejar. E automaticamente você faz isso por você também. Sim. Porque a gente tem isso em comum, né? Fomos mãe cedo, né? Sim. Digamos assim, 19 anos de idade. E uma coisa eu sabia na minha vida, desde sempre, que eu ia ser mãe e que o nome da minha filha seria Laura. Desde que eu me entendi por gente, eu me apaixonei por esse nome. Minha filha se chama Maria Laura, mais velha. E com essa visão muito clara de vida, que um dia eu ia me tornar mãe, minha filha se chamaria Maria, ela se chamaria Laura, eu olhava para aquilo, eu sabia que um dia eu queria, mas não que seria tão breve, né? Mas ao mesmo tempo, por quê? Porque eu olhava para outras pessoas sendo mãe e eu dizia, gente, é uma responsabilidade muito louca. É tipo assim, uma escolha, um momento onde a partir de agora, o resto da minha vida, eu sou responsável por aquele ser humano. Então, não é só o que acontece comigo. Tipo assim, eu posso ficar eu não tive nem muito tempo de farra, de festa, já casei logo, já tive menino logo. Mas assim, é, muitas das coisas que eu faço hoje, ou que até mesmo que eu deixo de fazer, é pensando nelas, de desampará-las, de não poder estar lá, de, enfim, acontecer algo comigo que reflita na vida delas. Então, eu acho que filho é uma bênção. Sim. Porque existem na vida existem várias faculdades. Eu acho que os dois PhDs mais fortes é o casamento e a maternidade. Se você quer evoluir, case e tenha filhos. Porque é um baita de um aprendizado. É a vida, assim, né? A sua vida se resume depois que você. Antes de um filho e depois de um filho, Sim. né? E, assim, uma coisa que me magoava muito aqui, que uma vez uma pessoa chegou para mim e falava assim: Nossa, eu jamais deixaria minha filha para ficar longe dela, por qualquer coisa do mundo. E, meu, aquilo me soava como um soco na minha cara, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, Sim. sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu não dava respostas. Você poderia vir aqui bater na minha cara, eu te dava o outro lado e saía chorando. Era assim que eu era. E aí teve um dia que eu olhei para ela, eu falei assim: é muito fácil você falar, porque você nasceu numa cidade de oportunidades e eu não. Você nasceu em São Paulo. São Paulo, todo mundo quer vir para onde? Para São Paulo. Então, se você deixasse o seu filho aqui com a sua mãe para você ir para o Nordeste, aí ia ser um pouco diferente, né? Agora, se você tivesse a minha realidade e a realidade de muitas pessoas, você talvez não pensasse assim. Eu não deixei meu filho para farrear, deixei meu filho para trabalhar, em busca de uma vida melhor. Então, assim, E você ouviu nunca isso de uma fale mulher. de uma mulher. E eu. A gente julga muito, né? Isso é um tipo de julgamento. Sim, E é um julgamento ruim para quem o faz e ruim para quem o recebe. É natural do ser humano julgar. A gente está julgando o tempo inteiro. Tudo que a gente olha, né? É um estado de sobrevivência. Mas as mulheres, principalmente nessa era onde essa busca por empoderamento, essa busca por empoderamento feminino, tá, ok, massa, show, o discurso é lindo, mas na prática, é. empoderar é justamente não fazer esse tipo de comentário extremamente doloroso E de uma mãe, tá? Porque ela também era de mãe. uma mãe. E eu acho que falta no ser humano desse é uma coisa muito simples, empatia. A incapacidade de deixa eu tentar entender o motivo que ela levou a fazer isso, até porque você não tem por que estar julgando a vida de ninguém, palpitando a vida de ninguém. Mas assim, deixa eu ver o que levou ela a fazer isso. Porque ninguém, gente, faz nada por nada. Uma coisa que eu ouvi recentemente e vem ressoando muito na minha cabeça é que todo mundo tá tentando dar o seu melhor com aquilo que tem. É, exatamente. Se tem alguém que você acha que tá sendo uma pessoa terrível, aquela é o melhor dela. Pasme, mas é. Então tá todo mundo buscando dar o seu melhor com aquilo que tem. E aí, depois que eu comecei a entender, a perceber isso, eu comecei a ter ainda mais empatia pelas pessoas. Pelo processo, por entender que a gente às vezes eu não tô na tua cabeça. Eu não sei se você tá passando problema em casa. Eu não sei se você tá com a dívida. Eu não sei se você tá magoada com alguém. E aí tem uma determinada situação aqui que ao invés de eu poder ser uma via de luz na tua vida e colaboração, eu acabo sendo uma via que te leva pra depressão, saca? Que te põe pra baixo, né? Porque E acho que tu quase não passou por isso, né? imagina. Eu tive síndrome do pânico, né? Sim. Então, E teve um despertar, uma causa?
Eu acho que foi muito o fato de... Eu era aquela pessoa que eu tinha medo de falar, por exemplo, se tu falasse algo para me ofender, eu não tinha coragem de te responder, porque eu achava que se eu fizesse aquilo, você ia achar que eu era uma pessoa ruim. Uhum. Então, isso é de infância, né? Eu trouxe isso comigo e eu tô tentando a cada dia me libertar desse tipo de pensamento, né? Porque... Então, eu não vou falar que eu sofri preconceito por ser nordestina, porque se eu falar isso também, eu não digo que seja isso. Porque eu sempre tive portas abertas quando eu cheguei aqui, né? Graças a Deus, como eu te falei, todas as oportunidades que eu tive foi por indicação e eu nunca disse que eu não sabia fazer nada. Eu só falava, eu não sei, mas eu aprendo. Se você me ensinar, e eu aprendia. Massa. Então, assim, eu acho que quando você tem sede e tem um propósito, sabe por que que você está aqui, você vai lá e faz a diferença. Oportunidade, ela vem para todo mundo. Claro, para cada pessoa é um tipo de oportunidade. Sim, Mas se você não pegar aquela oportunidade e fazer ela acontecer, ela não vai voltar mais. sim, Foi o que aconteceu comigo no meu ramo hoje. Se eu não tivesse pego aquela oportunidade de fazer aquele curso que me deram, foi de graça, não paguei nada por ele. E eu não tivesse, eu poderia ter desistido e falado, não, não quero mais, quero voltar para casa, se for para passar necessidade, eu vou passar perto do meu filho. Eu falei o quê? É a minha última chance. Se não der certo, eu vou embora. Eu não quero mais ficar longe do meu filho para nada. E foi aí, inconscientemente, a gente fala com Deus, né? Mesmo sim. que a gente acha que não, mas tipo, depois você fala, o senhor tá me ouvindo. Deu certo, sabe? E assim, muitas vezes a gente tem que se fechar um pouco mesmo e não levar tudo pra gente, porque senão você não sobrevive. Sim. Você tem que tentar se acalmar, ser mais calma em relação às coisas, às pessoas, porque nem todo mundo sabe quem é você. Você Sim. sabe. E às vezes Ah, nem a gente sabe. sim, nem sabe, é Acho verdade. que só quem sabe realmente quem a gente é Deus mesmo, né? É. E então as pessoas não me conheciam. Então, quando muitas vezes eu falava, não, eu tenho um filho. Ah, seu filho? Cadê seu filho? Eu nunca vi seu filho. Não, ele não mora comigo. Às vezes eu tinha vergonha de falar que meu filho não morava comigo. Porque eu tinha vergonha do que as pessoas poderiam pensar. E achar que eu era uma mãe que só. Desnaturada, Porque viu? você sabe que na minha época as pessoas falavam muito assim: ah, lá no Nordeste as meninas engravidam, largam os filhos com os pais e vêm para São Paulo. As pessoas falavam muito assim. Eu falava, não, larguei meu filho com os meus pais. Ele está lá porque eu não tive condições de ficar com ele lá e passar necessidade de ver meu filho. O primeiro leite que meu filho tomou foi, não vou falar a marca, mas era um leite tipo assim, de adulto, tipo, não era nem Pode próprio para falar, pode criança. falar. Pode falar. Não sei se vocês sabem, porque eu acho que nem existe mais. La Ah, Sereníssima, que era até já a ouvi Xuxa que falar. fazia a propaganda. Sim. Quando meu filho nasceu, meu peito secou. Ele tomou, acho que soro, eu nem sei o que deram para ele na maternidade. E aí ele teve 2 mães de leite até eu conseguir uma alimentação que fizesse o meu peito voltar a encher de leite novamente. Uhum. E ele foi e tomou esse leite. Fora o que a gente sofre na maternidade, que eu não sei se você passou por isso, né? Eu, na verdade, assim, em termos de parto, a minha primeira filha foi de cesárea, né? Mas não foi por opção minha, foi imposto. E a segunda foi parto normal, mas foi com todas as regalias. Foi. Agora, o que exatamente você tá falando? Quando eu engravidei, por eu ser mãe solteira, já existia um preconceito. Sim. Pra você ter ideia, foi uma mulher, dona de um cabaré que a gente chama, né, lá no Nordeste, na porta da minha casa, pedir pros meus pais me deixarem trabalhar com ela. Porque eu era mãe solteira. Sabe? Ninguém sabia diferenciar isso. Sim. E aí, E, gente, a gente tá falando de algo. Teu filho tem quantos anos hoje? 26. Vai fazer 26 em 26. A gente outubro. tá falando então de coisas de 26 anos atrás, 95 mais ou menos. E assim, não é tanto tempo assim, apesar de ser um pouquinho de tempo, mas eu amo minha terra. Eu queria até deixar isso claro. Eu amo minha terra, eu amo meu Maranhão. E acredito que a gente precisa, na verdade, ser melhor cuidado. A É, gente tem um povo de coração bom. A gente tem belezas naturais incríveis, um território maravilhoso, lindo, pouquíssimo explorado. verdade. E eu acho que a gente é muito mal cuidado. É. É muito mal cuidado. Eu digo isso do poder público, eu digo isso da postura das pessoas de uma forma geral. E digo também que, por exemplo, um dos meus objetivos com esse projeto aqui do Viva Leve, Marta, é levar para minha cidade de alguma forma, porque o meu maior público é de lá,
essa abertura de mente, essa abertura de mindset, sabe? Uma vez perguntaram assim pra mim, minhas seguidoras perguntam, você vai morar em São Paulo? Eu disse, não. Eu amo São Paulo, mas eu amo minha cidade também. Amo minha família, amo as coisas do jeito que estão. Então eu venho aqui, eu me recarrego dessa energia caótica, saio daqui cheia de ideias pra levar pra lá, pra inovar lá. E eu quero que as pessoas recebam. Porque são pensamentos retrógrados como esse, posturas como essa, que você é uma Marta que venceu. E quantas Martas não venceram? Quantas Martas não permaneceram em Timon, não permaneceram em Dom Pedro, que é minha terra, terra da minha família, não permaneceram lá por medo, ou que tiveram que talvez que escolher um caminho como esse, aonde tá tudo bem, se é uma escolha unilateral, mas agora quando eu escolho esse caminho porque é a única opção que eu tenho. Naquela época era assim, hoje tudo mudou, né? Sim. Tipo assim, mesmo lá sendo um lugar distante, as coisas melhoraram muito, embora as pessoas achem que não. Porque na minha época, eu lembro que quando eu comecei a sentir as dores do parto, eu estava num posto de saúde perto da minha casa. A enfermeira que fazia o toque, ela olhava pra minha cara e eu não podia nem gritar e nem falar que tava doendo. Ela olhava pra mim e falava, na hora de fazer, você não sentiu dor, né? E aí, quando eu fui ter o meu filho, eu fui pra Teresina. Sim. E lá, quando foram costurar, porque o meu foi normal, mas quando foram costurar, não aplicaram anestesia em mim. Mentira. Doeu mais a costura fechado que o nascimento do meu filho. Isso é uma barbárie. Isso é uma barbárie. E mesmo assim, eu tava feliz, sabe, de ver meu filho. Sim. E triste porque eu não tinha leite para ele e ele chorava. Então, assim, isso são coisas que não são. A gente tá falando que é falar de coisa leve, mas isso foi o que eu vivi, tá, gente? Mas graças a Deus, a minha vinda para São Paulo, ela me abriu portas. Eu conheci pessoas extraordinárias. Meu marido é uma dessas pessoas, né? Então, eu sou muito grata de estar aqui hoje. E o meu filho não tá aqui comigo, não é porque eu não quero, não, tá? É porque ele não quer mesmo, ele não gosta daqui. Escolha dele. Ele acha que São Paulo é muita loucura e ele gosta de lá porque é mais tranquilo. Mas, assim, essa cidade, ela me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje. E de construir o que eu construí. Sim. E que eu tenho muita sede de construir muito mais. Sabe? Então, as oportunidades que eu tive aqui, eu não teria em outro lugar. Sim. Porque, assim, a jornada do Viver Leve, ela geralmente não começa com leve. Eu não conheço uma pessoa que diga assim, eu nasci em berço esplêndido de ouro e minha vida inteira foi berço esplêndido de ouro e eu sou a pessoa mais... Não, na vida todo mundo tem, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O Viver Leve é uma busca constante. Assim como o autoconhecimento, assim como a busca por prosperidade, assim como se aperfeiçoar profissionalmente, precisa ser uma busca constante. Assim como eu respiro oxigênio no meu ambiente, eu preciso estar buscando viver melhor. E aí a gente tenta, no nome Viva Leve, trazer essa essência, porque em algum momento a gente teve uma dificuldade e precisou mudar uma postura, um comportamento para poder superar. E falando sobre superação, a gente estava falando antes de uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu acho que foi justamente isso que te trouxe até aqui, que são valores. Né? Eu estava compartilhando um pouco da história, da minha história com ela e ela comigo, e alguns pontos que você passou, eu também passei, principalmente em relação a pai. E é só quando a gente cresce. E como você falou, é só quando a gente cresce e tem filho e amadurece, a gente vai percebendo que certas coisas, tipo, não era tão dolorido como realmente eu senti na época, né? Exatamente. Por exemplo, hoje eu entendo que os meus pais, a gente, enfim, passou por muita dificuldade, uma série de coisas, mas eu sei que hoje, que eles estavam dando o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na época, né? E meio que tá todo mundo buscando isso o tempo inteiro, e isso é incrível. Então, a minha intenção com esse projeto, com a conversa com você, é de trazer essa visão para as pessoas. De como é que eu posso, como é que eu tô vivendo hoje? Você tá feliz?
Você tá contente com a vida que você tá levando, com os resultados que você tá tendo? Porque eu sou cristã, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, ele é meu maior mentor. E eu acredito que eu até falei essa semana nas minhas redes sociais, que ele tem dois versículos assim que vem martelando muito na minha cabeça. Um deles é: eu vim para que tenham vida, que tenham vida e vida em abundância. E outro, ele diz que a palavra dele é única e verdadeira, e a palavra dele é ele. Então, todas as vezes que eu questiono se não estou vivendo feliz ou não estou buscando essa felicidade, eu não me sinto merecedora por ela, que foi a vida em abundância que Jesus me prometeu, que Deus me prometeu. Quando eu não acredito nisso, eu então não estou acreditando na palavra de Jesus, na palavra de Deus. Logo, eu não acredito nele. E eu disse, caraca, então eu peco até na hora que eu acredito não ser merecedora de viver uma vida melhor. Então, assim, se você tem uma área na sua vida, alguma coisa que você tá passando e não tá legal, tá incomodando, você não veio pra viver em dor. E quando eu falei que você foi uma Marta vencedora, que talvez tivesse existido Martas que não foram vencedoras, assim como existe, o nosso objetivo aqui é trazer essa jornada do herói sua para que as pessoas tenham como inspiração e digam se ela conseguiu, eu consegui. Então, gente, a Marta, ela veio de Timon, que é uma cidade lá no Maranhão, grudadinho com Teresina, que é uma cidade de um povo maravilhoso, já trabalhei lá várias vezes, mas que não tem muitas oportunidades, né? E aí ela veio pra cá em busca disso, em busca de trazer qualidade de vida pra família, em busca de trazer o sustento pro filho. Teve que abdicar, passar por um monte de coisa, aí ela foi construindo com paciência, agarrando cada oportunidade que tinha. E hoje ela na área dela, ela é reconhecida. Ela tem várias parceiras, atrizes, né? Sim. Várias atrizes você já trabalhou. Conta pra gente aí que a gente adora fofoca. Conta alguns nomes aí de quem que você já fez as madeixas. Olha, nessa minha profissão, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu me considero que a minha profissão, para mim, é a minha missão. Sim. Né? Porque eu lido com pessoas todos os dias e todas elas, para mim, são especiais, porque são histórias diferentes, pessoas que confiam em conversar e só quer que você ouça elas. Sim. Elas querem atenção. Então, acho que hoje em dia falta uma coisa que hoje tem um valor muito grande, que é o nosso tempo. Sim. Então, eu tive a oportunidade de conhecer... Vou falar da primeira, assim, porque ela foi uma das que me marcaram muito. Porque quando eu comecei a trabalhar com mega hair, eu fui trabalhar especificamente com cabelo afro. Porque naquela época a demanda de mega hair era muito grande, porém a técnica que se usava muito era muito nó italiano e queratina. Então eram mulheres que tinham as inspirações dela. E a maior inspiração, não é uma não, a maior inspiração de todas as minhas clientes era a Thaís Araújo. Sabe que a Thaís estava num projeto novo, a cliente chegava, você viu o cabelo da Thaís Araújo? Eu quero esse cabelo. Então, assim, eu ouvi o nome da Thaís Araújo todos os dias, não era uma vez ao dia, não, eram várias vezes. Porque o sonho delas era ter um cabelo igual a da Thaís Araújo. Então, para mim, ela era uma pessoa muito distante, que eu ia demorar muito para conhecê-la, ou sei lá, até um autógrafo no mínimo que fosse. E aí, numa dessas que a gente fala, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito, porque você nunca sabe o dia de amanhã. E você, independente de você ter amor por algo que você está fazendo hoje, você precisa fazer, faça bem feito. E foi isso que eu busquei a minha vida toda. Um dia, uma pessoa, dona de uma loja, que tinha um carinho, um respeito muito grande por mim, chegou para mim e falou assim, Marta, tem uma produtora procurando uma profissional para fazer o entrelaçamento numa atriz. Mas você vai precisar ir para o Rio de Janeiro. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu sempre fui muito disponível para o meu trabalho, né? Não tem problema. Ah, mas ela vai pagar tudo, tá? Fica tranquila. Eu falei, tudo bem. Até então, nem eu perguntei quem era e nem a pessoa me falou quem era. Sim. Aí estava tudo programado para ir para o Rio. Aí um dia antes, ela falou, Marta, não vai precisar você ir para o Rio, porque ela vem para São Paulo, porque ela tem um apartamento aqui, então ela vai ter um projeto para fazer aqui, ela vem para cá e você atende ela. Eu falei, tudo bem. Aí foi que eu lembrei de perguntar, né? Eu falei assim, mas Andressa, quem é a mesma atriz? Ela falou assim, é a Thaís. É Thaís quem? Quando ela falou Thaís, eu falei, não, deve ser outra Thaís, não pode ser.
Ela tá falando assim de um jeito tão simples, parece que... Tipo, Mel, É que pra mim ela era muito, talvez pra sim, ela, tipo assim, ela já tinha o hábito de estar no meio dela, né? No meio de sim, famosa, ela já era uma pessoa conhecida pra ela. sim. Aí eu falei, não, mas peraí, mas que Thaís? Ela falou, a Thaís Araújo. Eu tremi inteira na hora. E olha só como é a parte que a gente se sabota, né? Eu falei assim, mulher, tem certeza? Tem certeza? Ela viu meu trabalho, ela falou assim, Marta, para com isso, você é maravilhosa, seu trabalho é incrível. Não é à toa que você foi chamada para fazer o cabelo dela. Eu não acreditava em mim. Aí ela falou assim, olha, tá aqui o endereço, ó, essa é a Thaís, ela vai entrar em contato, porque a Thaís era a que fazia a caracterização. Ela vai entrar em contato contigo e ela vai te aguardar lá na frente do prédio dela, ela vai ficar com você lá, tá bom? Eu falei, tá bom. Mas eu não estava acreditando. Eu cheguei na frente do prédio da Thaís Araújo, eu comecei a orar, porque eu não me sentia preparada e merecedora de estar ali. Olha como é a cabeça da gente, né? Sim, Eu olhei, eu me tremi inteira, eu não conseguia parar de tremer. E eu fiquei com medo da Thaís, que é a produtora, não chegar para entrar comigo, porque eu ia dar um piripaque ali. Gente, eu ia dar um piripaque porque eu estava muito nervosa, era algo muito grande para mim. E nesse momento, eu até falei para que me ensinou, né, que é a Márcia. Eu estava com o telefone na mão para ligar para ela e pedir para ela ir lá atender a Thaís, porque eu não ia conseguir. Aí eu comecei, sabe aquela coisa de conversar com Deus? Eu falei, Deus, me ajuda, Senhor. É uma oportunidade tão grande, não me deixa falhar. Porque talvez eu não tenha outra sim. chance. E aí, quando eu tava ali, eu falei, eu vou. Porque eu fiz a mesma coisa quando eu tive síndrome do pânico, eu enfrentei meu medo. Aí eu toquei a campainha, falei com o porteiro, sabe assim, Deus já preparou todo mundo para me receber, Sim. né? O porteiro falou, olha, a Thaís se pediu para a senhora guardar aqui embaixo, que ela já tá chegando. Eu falei, tá bom. Aí a Thaís chegou, subimos juntas, e eu falando, Thaís, eu tô nervosa. Tô nervosa, Thaís. Não sei se eu vou dar conta. Ela, você vai sim. Você é forte, mulher. Olha para mim. Se você tá aqui, é porque você merece, você tem potencial para isso. Aí respirei, ela respira, eu respirei. Quando a Thaís abriu a porta, gente, ali ela quebrou qualquer tipo de coisa, de sentimento de uma pessoa, tipo, ela abriu a porta, ela sorriu para mim e ela falou assim: mulher, você foi a pessoa mais esperada do meu dia. Entra, por favor. Aí já começou a apresentar a casa dela para mim. Ó, e ela tinha feito, da última vez que ela fez o cabelo, ela falou que passou a noite inteira fazendo o cabelo. Ela preparou um banquete. Ela fez a produção comprar comida, porque ela achou que a gente ia passar a noite fazendo cabelo. Ó, tá aqui, ó, pra gente comer. Fome a gente não vai passar. Tipo assim, mas uma simplicidade, simplicidade. Eu falei, gente, essa mulher não existe. Então ali ela já me deixou totalmente à vontade. Eu fiz o meu trabalho assim, tão rápido, numa paz tão grande. E para você ver, a gente nunca sabe o dia de amanhã, e é nisso que eu tô dizendo. Eu nunca me imaginei estar no meio de uma pessoa tão famosa. Mesmo eu trabalhando, eu batalhando, eu querendo dar o meu melhor, nunca estando satisfeito com o que eu tô fazendo até hoje, eu sou assim. Eu sempre quero melhorar. Eu fiz um cabelo hoje, eu já fico pensando, quando ela voltar, eu vou fazer desse jeito, que eu acho que vai ficar melhor. Sabe? Então, assim, a gente nunca se conforma, sabe, com o que a gente está Sim. fazendo. A gente sempre quer fazer melhor. Que bom. O não se conformar é bom, né? O ruim é quando a gente é muito crítico com a gente mesma, É. né? Que talvez faça Eu quase quase desisti. isso, justamente. Já pensou, eu tô na porta dela e eu falo que eu não vou atender porque eu não tô me sentindo preparada. E foram 4 dias de encontros com ela. Conheci o esposo dela, que é uma pessoa maravilhosa, assim. Então, assim, a partir dali, para mim, foi mais fácil eu lidar com as pessoas famosas. Porque eu sempre tive muita vergonha, mesmo quando eu encontrasse um famoso, eu sou aquela pessoa que eu não peço um autógrafo. Eu posso Sim. querer uma foto, eu não peço, eu tenho vergonha. E também, para tirar foto com a Thaís, eu mandei mensagem no WhatsApp dela pedindo uma foto com ela, porque eu não tive coragem de pedir pessoalmente. E ela ria de mim, né? E aí, enfim, esse foi meu encontro com a Thaís, que é uma mulher incrível, que eu admiro cada vez mais. Depois que eu conheci a Thaís, eu fiquei muito mais fã da Sim. pessoa, não só da atriz. E aí conheci Vanessa Giacomo, que também é uma menina,
é uma mulher, né? Que quando eu conheci ela era bem mais nova. Uma pessoa incrível, super humilde, um amor de pessoa, né? Então, Manu Gavassi, conheci Manu, era uma menininha ainda. Ela ia no meu salão no centro, na Praça da Sé, gente. Ela ia lá, viu? Na Praça da Sé. E é uma menina incrível, um talento, uma inteligência. Então, assim, é uma pessoa maravilhosa, super humilde também. Sempre gostou muito do meu trabalho e sempre tentou. Eu falo que a Manu é muito engraçado, porque ela me levava nos melhores salões de São Paulo para atender ela. E eu não conseguia entender, porque ela começou indo no meu salão, Uhum. aí depois eu fui atendê-la na casa dela. E aí depois ela falou: Marta, eu tô indo fazer o cabelo no Romeu Felipe, porque hoje o Romeu Aham. é um cara super grande, assim, mundialmente, que ele é o embaixador global da vela. E eu fui atender ela no salão dele, quando ele já era famoso, mas não era como hoje. Uhum. Aí eu fui nesse salão dele, depois ele veio pro Jardim América, eu fui em vários salões super chiques com ela, atendê-la. E aí um dia ela olhou pra mim e ela falou assim, sabe que eu trago você aqui? E eu falei, porque você vai fazer o cabelo, aí você já faz tudo junto. Ela falou, não, é porque eu quero que as pessoas conheçam o seu trabalho. Eu acho seu trabalho incrível. E era muito engraçado que quando o Romeu ele sempre foi muito reservado. Ele ficava olhando pra gente de longe. Aí ela falava assim: ele tá olhando, tá? Ele tá vendo o seu trabalho. Eu quero que as pessoas saibam como você. Desculpa a palavra. Posso falar? Pode, Como claro. você é foda no que você faz. Massa. Então, assim, acho que Deus prepara as pessoas certas para estar no nosso caminho. E principalmente quando a gente tá naquele momento que nem a gente acredita mais na gente, sabe? E foi isso que ele fez comigo até hoje. Massa. Que incrível. Nossa, eu gosto muito da Manu, tem a música dela, que eu tava, inclusive, ouvindo ontem, que ela fez uma música pra irmã. O nome da irmã dela é Catarina. Catarina, ela é Ai, maravilhosa. Catarina, se eu pudesse falar. Ai, linda demais. Toda vez eu me emociono quando eu escuto. Ainda mais longe da minha Catarina, que fez aniversário ontem, Meu né? Deus. Gente, que história linda. Agora, a gente tava falando antes também de uma outra coisa. Você falou sobre não acreditar ser merecedora. E aí, quando a gente fala de viver leve, e eu trago esse meu trabalho de empoderar, colocar essas mulheres no trono delas, um dos convites que eu faço dentro da minha metodologia, dentro dos meus processos de autoconhecimento, é essa busca por esse resgate da infância. É entender por que a Marta é tímida. Se realmente é um quê de personalidade ou se é um trauma. Por que a Marta se sente tão desmerecedora, se é que essa palavra existe. Isso é um trauma, ela é assim mesmo. O que foi que aconteceu? Foi um entendimento? Foi o quê? Foi uma escolha sua, né? E por exemplo, eu fazendo um laço com isso, aí eu quero que você fale um pouco de você, mas eu, por exemplo, passei recentemente, ainda passo, eu chamo de bloqueio criativo, que é o quê? Eu comecei muito cedo na internet, então eu casei, eu comecei a compartilhar minha vida na internet, e de lá pra cá eu comecei eu passei muitos momentos de hater mesmo, né? Então o hater nasceu e eu nasci na internet junto. Foi quando começou mesmo a existir movimentos assim. E eu passei por alguns momentos mesmo de praticamente assim, linchamento virtual. De coisas assim que hoje eu olho e digo que são ridículas, né? Então, por exemplo, uma vez eu passei por um linchamento virtual de um grupo de fotógrafos. Um vídeo meu caiu no grupo de fotógrafos, onde eu ensinava a fazer fotos da minha filha, para que outras mães fizessem igual. E foram atrocidades, falaram atrocidades nesse vídeo. E aquilo me machucou muito, porque eu tava ali fazendo algo para ajudar e dando o meu melhor, sabe? Dando a minha essência. A pessoa chega lá e mostra, sabe? E aí vem gente e fala que você é uma péssima mãe, que você não deveria ser mãe, que aquilo, sabe? E aí foram acontecendo episódios como esse ao longo da minha trajetória. E apesar de eu trabalhar com autoconhecimento, a gente não consegue saber até onde uma agressão dessa vai na gente até passar por ela. E eu percebi que ao longo do tempo, Marta, eu fui me fechando, sabe? Eu fui entrando nesse bloqueio criativo. Então, assim, eu acho que eu vou dizer isso, mas alguém pode achar que eu. E eu fui começando a ver que eu fui me podando. Porque ninguém quer ouvir esse tipo Deixou de de ser coisa. você por um tempo, né? Deixei. E eu, na verdade, eu hoje sou eu.
Aqui no meu podcast, por exemplo, eu me sinto super à vontade. É o meu espaço, sabe? Uhum. Então eu também xingo, eu falo do jeito que eu quiser falar. Quem não estiver gostando é só parar de ouvir, entendeu? Mas, por exemplo, nos stories, em outros momentos, eu ainda me percebo muito bloqueada, né? Aquela espontaneidade que eu tinha no início de ligar uma câmera e falar, e que era isso que me conectava muito com as pessoas na época, eu senti que eu perdi um pouco. Justamente por isso. Por um misto de coisas que eu vi na minha infância. E aí vem a sociedade, essa nova rede, esse novo mundo, né, virtual, às vezes colocar o dedo numa ferida sua que você tá lá e, enfim, as pessoas acertam direitinho. Então me fala, por que que você acha que a Marta, assim, passou essas experiências de... eu tô fazendo aqui mentorando a Marta aqui, gente. Por que que você acha, assim... Eu acho que você já percebeu onde eu quero chegar. De que forma você acredita que hoje ainda uma mulher formada, que, enfim, reconhecida na sua área, maravilhosa, independente, ainda tem esses bloqueios? Eu acho que muita coisa é da nossa infância mesmo, né? Eu tenho o meu pai, ele teve uma doença que, graças a Deus, ele já está curado. Antes mesmo do meu filho nascer, meu pai já se curou do alcoolismo, né? Então, quando eu era criança, o meu avô era o meu pai, porque eu sentia que ele era a única pessoa que podia me proteger. Sim. E quando o meu avô faleceu, parecia que eu não tinha mais ninguém na vida para me proteger e que eu tinha que proteger minha mãe. Porque o alcoolismo, ele faz as pessoas fazerem coisas que elas não querem fazer. Então, Elas tiram o eu pior, era, né, de dentro. exatamente. Eu era aquela criança que quando meu pai chegava em casa, eu sentava na porta de casa e esperava meu pai dormir, porque eu já sabia tudo o que ia acontecer. Nossa. O lenço, por favor. Mas meu pai foi o melhor avô que ele pôde ser. E ele é ainda, né? Porque Uhum. graças a Deus ele tá vivo e ele conseguiu mudar a história dele. Ele decidiu sozinho que ele ia procurar ajuda. E ele conseguiu salvar a família dele. Então, quando eu falo pra você que depois de adulta a gente começa a entender as coisas, porque eu vi a minha infância como a pior infância do mundo. E hoje eu vejo que não. Que ele foi o melhor pai que ele pôde ser. Que minha mãe foi a melhor mãe que ela pôde ser. E que eu fui a melhor mãe e sou a melhor mãe que eu posso ser. Nossa. Era porque precisava sair. Precisava sair. Talvez esse entendimento, esse reconhecimento sobre um episódio que talvez tenha ficado marcado por muito tempo dentro de você como algo que não foi legal. Você, como criança, provavelmente vivia numa sensação de desespero, né, de medo, de sensação iminente de morte, né? E talvez por isso que vinha essa sensação de eu preciso proteger minha mãe, porque ela é a mulher da minha vida, então se o meu pai, que deveria ser quem a protege, não está, então que seja eu. E eu passei por algumas histórias parecidas como essa. E eu ainda hoje, eu acredito assim, que a gente não tem como voltar no tempo e mudar, né? Sim, A gente tem como chegar na fase adulta e ressignificar. Traumas, eles são doloridos e são pesados muitas vezes de lidar. Só que se a gente não aprende a ressignificá-los, eles nos acompanham o resto da vida como fantasmas. exatamente. E eles vão nos atormentando, literalmente, eles vão tirando, minando. E o fantasma é o quê? O fantasma é transparente. Você só sente ele, você não vê. E aí, quando você vê, você vai perdendo coisas, vai perdendo pessoas, vai perdendo relacionamentos, vai perdendo, inclusive, habilidades suas, vai se perdendo dentro de você mesma. Não sabe mais nem quem você é, porque não botou pra fora esses fantasmas.
Então, obrigada por você ter se vulnerabilizado. Nossa, eu sou chorando também, tá, gente? Então, Obrigada por você ter se vulnerabilizado, ter trazido isso pra gente. Eu acho que eu queria que você falasse um pouco. Você falou dessa ressignificação aí e tudo, mas você me falou assim: os meus pais me deram os valores que eu tenho hoje. sim, aí quando eu falo que quando a gente vira adulta, que você precisa se virar sozinha, porque quando eu vim pra cá, eu não tinha pai e mãe pra falar nada pra mim aqui, pra cuidar de Sim, mim do jeito deles. E aí eu comecei a entender como foi a minha infância. Chegou um momento da minha vida que eu comecei a lembrar das coisas boas, eu já não estava lembrando das coisas ruins, né, que a gente viveu. Mas eu lembro que mesmo meu pai com esse problema de saúde que ele tinha, ele sempre foi uma pessoa honesta, né? Então, é uma lembrança que eu tenho muito forte do meu pai, que mesmo ele com a doença do alcoolismo, ele sempre cumpriu com todas as dívidas dele. A gente poderia ir numa mercearia perto de casa e pegar 1 quilo de arroz, sabe? Porque, eu vou pegar no nome do Guimarães. Não, pode levar. Porque meu pai sempre foi muito responsável por isso. E eu lembro das palavras dele e da minha mãe, né? Porque a minha mãe sempre foi aquela mulher que, naquela época, minha mãe tinha a 4ª série. Ela chegava pra gente, ela falava muito, porque minha mãe sempre quis trabalhar e meu pai nunca quis. Ó, já é mais uma coisa da minha infância que eu tô lembrando aqui. aham, Meu pai, ele nunca quis que ninguém cuidasse da gente. Eles tiveram 8 filhos. Meu pai sempre trabalhou. Ele nunca trabalhou bêbado. Meu pai ia trabalhar, ele ia sóbrio, ele bebia depois que ele saía. E ele sempre teve muita responsabilidade. E ele falava para minha mãe que ele não queria que a minha mãe deixasse a gente com outra pessoa. Ele não queria que outra pessoa educasse a gente. Então minha mãe tentava trabalhar e meu pai não deixava. Que ele queria que ela cuidasse da gente. sim, Para ela era péssimo, porque uma mulher que sempre quis ser independente, ela queria ter a independência dela para ajudar em casa também. Então minha mãe vendia, quando ela não conseguia trabalhar nos lugares, ela vendia alguma coisa, ou era semijoia, minha mãe faz crochê, e ela fazia as roupas de crochê e ela vendia. Então, assim, minha mãe um dia chegou pra gente, para as 4 filhas, e falou pra gente: vê se vocês aprendem, tá? Porque, assim, minha filha, seu marido é o seu emprego. Ela quis dizer, quando vocês estiverem lá na frente, priorizem o trabalho de vocês, né? Porque é muito bom você ser independente e nunca deixar de ser quem você é, de correr atrás dos seus sonhos. Eu não pude correr atrás dos meus sonhos, mas vocês vão correr atrás dos sonhos de vocês. E o meu pai sempre falava que a minha palavra, filha, a sua palavra tem que valer mais do que dinheiro. Então, assim, hoje eu percebo que ele falava o que ele fazia. Porque uma pessoa que era alcoólatra, né? Que nunca deixou de cumprir a responsabilidade dele, ele nunca deixou de pagar as contas dele. As pessoas poderiam julgar ele de qualquer coisa, menos dele ser desonesto. sim, Então, mesmo com todo o problema que ele tinha, ele cumpria com a palavra dele. Então, a palavra da gente, ela tem que valer mais do que dinheiro. Se eu falar para você que eu vou, eu vou. Se eu falar para você que eu vou fazer. Claro que isso também, muitas vezes, prejudica em algumas vezes a vida da gente. Por quê? Porque a gente pega tão ao pé da letra a palavra, a minha palavra eu dei, eu não volto atrás. Que às vezes você encontra pessoas que fazem você duvidar se você está certa. sim, Por quê? Porque as pessoas acabam se aproveitando um pouco disso. Não me arrependo de ter cumprido com tudo que eu aprendi com os meus pais, sabe? Eu não me arrependo. Mas eu sei que eu poderia ter ponderado em algumas coisas. Não estou prometido. aham, Não falar por impulso. Porque às vezes a gente fala muito por impulso para agradar os outros. sim, E nessa questão de ter que cumprir com a palavra, a gente às vezes faz coisas que a gente não quer fazer. sim. Eu acho que tem muito a ver da nossa cultura, Marta. Essa cultura de que nós mulheres, que eu já não crio minha filha assim, temos que agradar os outros. A gente não pode Exatamente. decepcionar. A gente tem que ser independente, tem. Sim. Mas a gente tem que fazer dentro da expectativa de fulano, É. de Beltrano, de Cicrano. E aí isso coloca um peso gigantesco, porque chega um determinado momento que não tem mais papai e mamãe. É você e você. É você, tem que fazer por você.
Ah, pelos filhos e tal. Mas quem tá lá no comando sou eu, não tem mais ninguém pra dar satisfação aqui. Até porque quem vai arcar com as consequências daquilo que eu faço sou eu. Exatamente. Então eu tenho que pensar por mim. Então eu acredito que isso é um enorme desafio. E pro nosso Maranhão, pro nosso Brasil, qual é a mensagem assim para mulheres que estão buscando sua independência ou que olharam tua história e se inspiram nela? Qual a mensagem que você deixa? A mensagem que eu deixo é que, assim, tudo que você sonha, você pode realizar. Você só tem que confiar em você e trabalhar para isso. E se dedicar e amar o que você faz. E se você não ama, faça bem feito a si mesmo. Porque até você entender o que você ama fazer, não vai ser de um dia para o outro. Eu nunca trabalhei a vida inteira no que eu amava fazer. Eu trabalhei várias vezes em áreas que eu não gostava. Ah, ela não falou, você não falou, você foi babá, né? Fui Trabalhou em babá, casa, de família. eu fui babá, fui doméstica, fui babá até de cachorro. É bom que não E, dá muito trabalho, né? Assim. não, cachorro é... Eu fui demitida também por isso, né? É? Porque o cachorro gostava mais de mim do que da dona. E aí fui Caraca! mandada embora por causa Ah, disso. Porque a dona não morava lá, né? aham. Ela estudava em Pernambuco e nas férias ela ia pra casa. Aí o cachorro não quis saber dela e ela pediu pra mãe dela me mandar embora. Mas é isso, eu acho assim que. Eu acho que a maior mensagem que a gente pode deixar pra alguém é acreditar na gente, sabe? Porque quando você acredita em você, você pode passar o que for, você sabe onde você quer chegar. E você vai Sim, trabalhar, e vai estudar, e vai se aperfeiçoar, e você vai saber para onde você quer ir. sim. Sensacional. E Marta, pra gente ir finalizando, no início do vídeo assim, Marta, qual cor de batom você gosta? Clara ou escura? Ela, clara. Essa aqui, Marta, é uma marca, é a marca da minha família de maquiagem. A maquiagem toda que eu estou usando é Mila Makeup, é uma marca de alma maranhense, que tem uma qualidade maravilhosa. Então, esse aqui é um presente meu pra você. Ai, eu amo essa cor. Ai, não tem nada. A gente vai já tirar uma fotinha. E pra todo mundo que tá em casa, eu quero convidar vocês também a irem no site da Mila, Mila Makeup. Mila com 2 L's, é só jogar Mila Makeup lá no Google, que você vai ser direcionado pro nosso site. E experimentar também. Esse batom aqui, ele é lindo, ele é um Maria. Lindo. Nossa, E a muito lindo. cobertura dele é maravilhosa. Esse aqui que eu tô usando na minha boca, gente, é uma mistura do Maria com o outro mais forte. Aí eu faço essa mistura e É fica... lindo. Eu amo, é da minha família e a gente tem uma orgulho. E é maranhense, né? Alma maranhense. E, meu amor, quero Obrigada. te agradecer pela sua vinda Eu que aqui, por ter agradeço. compartilhado essa história, por ter se vulnerabilizado com a gente, porque eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa falar do que a gente viveu, falar das nossas dores, né? Falar de como a gente superou, para que a gente dê força para que outras mulheres também entendam que, se Jamile conseguiu, eu também consigo. Se a Marta conseguiu, eu também consigo. Entende? E assim, e uma outra coisa que eu acho incrível desse mundo é que se você olha para a história da Marta e se inspira na história da Marta, eu quero que você tenha em mente que a sua história não vai ser igual à da Marta. Que existe uma história sua, que você não tem noção ainda do que é que está reservado para você, mas está reservado em algum lugar. A única coisa que você precisa fazer é justamente o que ela disse, e eu corroboro perfeitamente. Sonhar e mesmo naquilo que você não ama, dá o seu melhor. Dá o seu melhor, assim, porque você não perde nada, você só ganha. Você Porque só tudo é ganha. aprendizado. Tudo é aprendizado. Todas as profissões que eu passei, eu tirei sempre alguma coisa ali para trazer pro meu negócio hoje. Sim. E o que eu não achava legal, eu falava, eu não quero isso na minha empresa. Sim. Agora faz o seguinte, compartilha com a galera as tuas redes sociais. Gente, o meu Instagram, que é a rede social que eu mais movimento mesmo, é Marta Guimarães Hair. Marta com T-A, não tem H, tá? Marta Guimarães Hair. H-A-I-R. H-I-R. Ok. Encontrei lá, gente. Eu também convido vocês para me seguirem em todas as redes sociais. @Jamile Paiva, JAMYLL, no Instagram, no Spotify, no YouTube. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, não deixa de avaliar o canal. É o canal que chama, Gabriel? É o canal que chama no Spotify? Não. É? O podcast no Spotify. De se inscrever no canal do YouTube, acompanhar outros vídeos e outros conteúdos. Marta, mais uma vez, muito obrigada. Gente, Ai, eu que agradeço. sair de qualquer lugar em São Paulo pra ir pra outro lugar é uma prova de amor. Então, obrigada por me amar sem nem me conhecer. Oh, mas não tem como não te amar, minha mulher. Porque é uma Obrigada. pessoa simpática, leve. E eu tô saindo Obrigada. daqui exatamente assim, leve. Ai, que bom. Que bom.
Que maravilha, essa é a intenção. É bom compartilhar nossas histórias e É. saber que a gente, através do que a gente viveu, a gente pode, de alguma forma, ajudar alguém, né? Sim, sem dúvida. É sobre isso. E, gente, muito obrigada. Fiquem com Deus, curtam o vídeo. Até o próximo episódio. E tchau, tchau. Tchau, gente.